Olá, senhores, bora para mais uma questão de cinemática. Olha só, as leis de trânsito e limites de velocidade são muito importantes para que a segurança dos pedestres seja mantida. Em uma cidade, um motorista desrespeitou o limite de velocidade de uma via que é de 54 km por hora. Se você já pegar esse valor aqui e dividir ele por 3,6, vamos fazer bonitinho aqui. Dividir esse valor por 3,6, você já vai passar ele para metros por segundo, né? Então a gente percebe que essa velocidade aqui, ó, em metros por segundo, equivale a 15 metros por segundo, tudo bem? Ele desrespeitou o limite de velocidade, que era 54 km por hora ou 15 metros por segundo, e desenvolveu uma velocidade 80% acima desse limite. Bom, vamos lá. O cara que tá andando acima do limite, meninos, eu tô chamando do corpo vermelhinho e a velocidade dele é V2. E nós vamos poder afirmar que essa velocidade V2 ela é 80% a mais, ou seja, é tudo que você tinha de direito, 54 mais 80%. Então ele representa 180%. E esse 180% equivale a 1,8 da velocidade máxima permitida, que era 54 km por hora, ou o equivalente a 15 metros por segundo. Então, percebo que a hora que a gente multiplicar 1,8 vezes 15, a gente vai poder afirmar que a velocidade desse carro era de 27 metros por segundo. Então, aqui o V2, que está andando acima da velocidade máxima permitida, aliás, 80% acima, né, a mais da velocidade permitida, ele está a 27 metros por segundo. Não é interessante para nós, mas se você quiser saber em quilômetros por hora, equivale a 97,2 km por hora esse valor, multiplicando pelo 3,6. Mas continuando o exercício, olha o que ele fala. Considerando esse motorista e também um outro motorista que estivesse no limite da velocidade permitida, então vou falar que o V1 é o que está no limite. Se ele está no limite, ele está naqueles 54 km por hora, que equivale para nós a 15 metros por segundo, certo? Qual seria a diferença entre a distância percorrida por cada um desses motoristas ao frear em uma emergência com uma desaceleração de 10 metros por segundo a cada segundo até, olha lá, ó, parar? Então ele quer saber o seguinte: o corpo cinza, que é o corpo 1, o que estava no limite, ele vai começar a frear e vai desacelerando, desacelerando até ele parar. Então a gente percebe que a velocidade final desse corpo vai ser zero. E obviamente que esse corpo, até ele desacelerar e parar, ele percorreu aqui uma distância que eu vou chamar de D1 para nós aqui, tudo bem? Então essa distância é o D1. A mesma coisa vai ocorrer com o móvel 2, o vermelhinho, o que está acima da velocidade. Ó. Ele vai desacelerando, 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 até que ele vai parar. Falou, louco, peão? Você levou ele mais para frente do que o outro. Por quê? Justamente, senhores, porque o corpo vermelho, o corpo que está acima da velocidade máxima permitida, né? Como está mais rápido, como ele tem mais velocidade, a gente pode falar que ele tem mais energia cinética, né? E aí a gente percebe que para ele poder tirar toda essa energia, obviamente que vai levar um pouco mais de tempo e também um pouco mais de espaço. Vocês vão perceber que essa distância em vermelhinho é o que nós vamos chamar de D2. A nossa função aqui é determinar qual é a distância D1 e qual é a distância D2 e no final fazer apenas uma continha simples, uma menos a outra, já que ele quer saber a diferença entre essas duas distâncias. Detalhe aqui para nós é que ambos estão sujeitos à mesma aceleração, certo? A aceleração é contrária à trajetória e vale 10 metros por segundo a cada segundo, tanto para o corpo 1 como para o corpo 2. Só não podemos esquecer de uma coisa. Como essas acelerações elas estão desacelerando, elas estão contra o que nós adotamos como positivo para a trajetória aqui, ó. Significa que essas acelerações serão negativas para nós. Bom, meninos, vocês estão percebendo que nós estamos sem tempo? Tá sem tempo? Usa Torricelli, não é verdade? Então aqui, ó, para resolver o nosso problema, nós vamos fazer velocidade final ao quadrado. É a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Primeira distância que eu vou calcular é a distância D1 para um móvel que anda no limite. Então, olha que bacana. A velocidade ao final desse trecho, ela vale zero. Tudo isso é igual. Zero ao quadrado fica zero. A velocidade que ele tinha no início, então o cara que está no limite, ó, no início ele tinha uma velocidade de 15 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que nós já sabemos que vale menos 10, e menos porque é contrário à orientação que é o campo, que é a trajetória, né? E tudo isso vezes o ΔS.
Então eu percebo que agora 2 vezes menos 10 dá menos 20 ΔS. Esse menos 20 ΔS ele vai passar para o outro lado positivo, vai ficar 20 ΔS. E do lado direito da igualdade ficou o 15 ao quadrado, que vale 225. Portanto, o 20 vai passar dividindo e a gente vai descobrir que esse ΔS, que nada mais é que aquela distância D1, ela vale 22,5 por 2, que vai dar 11,25 metros aqui. Belezura? Agora nós vamos calcular o D2. E esse segundo deslocamento, nós vamos trabalhar com o móvel que está acima, né? Com a velocidade inicial acima do limite. Ali, nós também vamos aplicar a Torricelli, já que nós não temos o tempo. E também a velocidade final vale zero. Então, fica zero ao quadrado, que é zero. É igual à velocidade inicial, que vale 27 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nós sabemos que vale menos 10, e vezes ΔS, que nada mais é que o nosso D2 que nós estamos querendo ali, certo? Então agora vai ficar 2 vezes menos 10 dá menos 20 D2, esse menos 20 passa para o outro lado, fica 20 vezes o Dzinho 2. Tudo isso igual ao 27 ao quadrado. Esse 27 ao quadrado, se você quiser deixar 27 vezes 27, você pode, tá? Se você quiser colocar ao quadrado, isso daqui vai ficar 729. O que, portanto, nos leva a entender que essa distância vai ficar 729 dividido por 20, né? O 20 que está multiplicando passa dividindo. E aí nós vamos chegar que essa distância vale 36,45 metros. O que o exercício pediu não foi o D1, muito menos o D2. Na verdade, o que o exercício pediu é a diferença, a variação entre essas distâncias, né? Então é óbvio que nós vamos pegar aqui a maior, que é o nosso D2, e subtrair a distância menor, que no caso é a distância D1. Então, substituindo os valores, ó, o D2 vale 36,45 metros, menos o D1, que nós vimos que vale 11,25 metros, e que, portanto, a diferença entre a distância do corpo atento, né, o corpo que estava no limite, para o corpo que não estava com a velocidade no limite, estava acima dessa velocidade do limite, é o 36,45 menos 11,25. E aí a gente chega aqui, essa distância vale 25,2 metros para nós. O que determina aí como correta, já que é teste, a alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.